De longe, atualmente, as minhas maiores inspirações dentro desse meio maromba, meio fitness, bodybuilding, são Dorian Yates e Mike Mentzer. Eu me fascino com esse treinamento de alta intensidade, menor volume por sessão, que tem as bases de você fazer um estímulo de muita qualidade, não sobrecarregar a musculatura e dar um tempo de descanso adequado, trabalhar com alta intensidade, baixo número de repetições. Mas aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, vamos recapitular do que se trata o Heavy Dutch original e tentar adaptar ele sem fazê-lo perder a essência para os dias de hoje, com base nas melhores evidências que nós temos. Bom, o Heavy Dutch, desenvolvido por Mike Mentzer, surge como uma reação direta ao modelo de treinamento de alto volume, que dominava o fisiculturismo clássico com o Arnold, não é mesmo? Seu ponto de partida não é o exercício em si, mas um raciocínio. O músculo não cresce durante o treino, ele cresce durante a recuperação. Os seus princípios centrais têm a intensidade como fator primário de estímulo, volume mínimo necessário para disparar as adaptações, recuperação como limitante do progresso, sobrecarga progressiva de forma objetiva e como métrica principal de resultados, e rejeição ao mais é melhor. Aqui a gente está dando muita ênfase, então, qualidade. Mentzer tinha a seguinte premissa, de que uma única série, se executada com a intensidade máxima real, é o suficiente para recrutar todas as unidades motoras e gerar o estímulo hipertrófico máximo. Sua metodologia é profundamente influenciada pelo princípio da sobrecarga progressiva, pela lógica do estímulo, recuperação e supercompensação. Sua metodologia tem uma característica de um volume extremamente baixo, uma série por exercício, poucos treinos na semana, inclusive sessões curtas de treino, tipo 40 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, poucos exercícios, séries de aquecimento, feeder sets e as séries válidas. Só que essa de aquecimento e feeder não contam. O que a gente quer é aquela máxima, é espremer até o talo. Uma, duas séries por músculo, todas levadas naquele limite. A frequência, ela não tem um valor fixo, ela é condicionada pela recuperação do atleta. Quanto mais avançado, menor se daria, então. Seu range de repetições predominantes fica ali entre 6 e 10, o que compele a excelência de execução em 100% dos exercícios. Em exercícios muito pesados, dá para se diminuir um pouco, ficar entre 4 e 6. Em exercícios isolados, talvez aumentar um pouco até um máximo de 12, mas o foco não é a faixa de repetições em si, mas sim falhar dentro dela. A intensidade, nesse caso, estava sendo entendida como o nível máximo de esforço possível, não em relação ao seu 1RM, então induzir o máximo de percepção de esforço ali naquela série. Uma execução de cadência controlada, então aquela excêntrica lá talvez um pouco mais lenta do que o convencional, e uma progressão clara de carga ou repetições treino a treino, sendo esse núcleo consistido pelas séries levadas até a falha concêntrica real, exigindo-se, na maior parte do trabalho, a ajuda do cara para finalizar a série contigo. E é isso. O split original do livro do Heavy Dutch tem ali um modelo que, pelo que eu percebi, é o mais recorrente. E ele se situa no seguinte, são 3 treinos, treino A, B e C. No treino A, peito e costas. Um exercício e uma série até a falha. Costas, 1 a 2 exercícios, uma série até a falha. Treino B, pernas, quadríceps, um exercício, uma série até a falha. Posterior de coxa, mesma coisa. Panturrilhas, mesma coisa. Treino C, ombros e braços. Um exercício até a falha, bíceps e tríceps na mesma pegada. A organização semanal não consiste em dias consecutivos, então não é A, B, C consecutivo, é A descanso, B descanso, C descanso. E como você pode ver, é uma baixíssima frequência e baixíssimas séries. O bagulho é hardcore insano. Então agora partindo para a realidade de hoje, como podemos encaixar o Heavy Dutch nos tempos modernos, com as evidências que nós temos? Bom, a gente primeiro tem que falar desses pontos defasados do Heavy Dutch original. Primeiramente, falando do volume mínimo universal, a evidência atual mostra alta variabilidade individual. Uma série pode funcionar para manter os resultados e até mesmo para estimular a hipertrofia em iniciantes, principalmente iniciantes.
Caras avançados, a gente vê que se beneficiam sim de mais séries por sessão, com toda certeza. A falha absoluta em todas as séries não é necessária. Trabalhar com a proximidade com a falha também é interessante. Então tá deixando de 1 a 2 repetições na reserva em alguns exercícios selecionados ali. É sim ultra válido. Eu vejo muita galera falar de falha na última série do exercício. Cara, eu gosto de fazer o inverso. Se eu tenho 2 séries válidas ou 3, eu prefiro falhar na primeira e nas outras 2 deixar repetições na reserva. Por quê? Porque se eu falho na primeira série, eu tenho uma ideia de quanto é o máximo que eu vou tirar nas outras 2. E com base na minha própria percepção de esforço, desgaste e conhecimento geral sobre mim mesmo, eu vou predefinir quantas repetições eu vou tirar nessa e nessa. Provavelmente eu vou tirar ou 1 ou 2 repetições a menos. E eu vou ter muito mais precisão quanto ao ponto de falha nessas 2 séries subsequentes a essa que eu falhei. Então, deixar para falhar na última série é uma estratégia válida, assim como o que eu acabei de falar é válido. A tendência é que não se tenham diferenças significativas. Outro ponto defasado do Heavy Dutch original é essa frequência excessivamente baixa. Hoje, a gente sabe que uma frequência um pouco mais alta permite um tempo de contato com a janela anabólica maior. Então, uma frequência mais alta por músculo também é indicado. Então, esses ajustes que a gente vai fazer para não sair da essência do Heavy Dutch original consistem nos seguintes: manter o volume baixo por sessão, então trabalhar com 4 a 8 séries semanais por músculos e priorizar séries realmente próximas da falha. Uma frequência de no mínimo 2 vezes por semana os mesmos músculos, mesmo sendo sessões curtas. Usar a falha absoluta estrategicamente, utilizar a sobrecarga progressiva como lei. E o split que eu proponho aqui é o split de torsos e limbs. Eu achei bem interessante aplicar ele nesse modelo e provavelmente eu vou estar deixando aí como ele ficou, mais ou menos como eu imaginei e montei esse treino. Então o treino A ficou peito, costas e deltoide lateral. Terça-feira, limbs A, com quadríceps posterior, panturrilha, bíceps e tríceps. A ordem do bíceps e tríceps, quadríceps primeiro, costas, deltoide lateral primeiro, vai da sua preferência e necessidade. O que eu vejo? Se você é iniciante, não intermediário, não tem um físico completamente ultra desenvolvido, foca em colocar em primeiro na sessão do seu treino aqueles exercícios e grupos musculares que exigem uma maior percepção de esforço. Utilize o seu potencial máximo de motivação do começo do treino para aquele trabalho que é mais pesado e deixe os trabalhos mais fáceis para o final. Esse trabalho mais específico de, por exemplo, colocar braços no início da sessão de quadríceps, seria algo realmente, poxa, os seus braços estão mais atrasados em relação ao seu quadríceps. Peguemos o Ruff Diesel de exemplo, ou Tom Platz, que tem quadríceps, ou tinham quadríceps ultra desenvolvidos, muito bem desenvolvidos. Para esses caras, pode ser muito válido colocar braços no início da sessão, pois eles precisam mais de braços do que de quadríceps, efetivamente. E parece que eles têm uma grande facilidade em desenvolver esses membros inferiores. Então, para esses caras, é muito válido. A quarta-feira seria o nosso descanso, quinta e sexta repetiríamos o mesmo padrão. E aqui consiste no seguinte: você não precisa utilizar os mesmos exercícios nas 2 sessões. Eu não trocaria todos os exercícios. Todos. Não. Eu trocaria pontualmente alguns. A partir do segundo exercício. Se eu vou fazer 2 exercícios, eu troco o segundo. O primeiro, para ter aquele referencial mais constante, mais consistente, eu deixaria. Nesse sentido, a gente teria ali um mínimo de 4 séries válidas na semana. O que eu não recomendo um mínimo de 4 séries válidas dentro do período de uma semana. Salvo exceções, como por exemplo você querer reduzir um pouco de volume de treino, porque você está muito cansado, uma fase específica. No geral, a partir de 5 séries até umas 9 por sessão, é um excelente ponto. Entre 5 e 9 séries, cara, tu consegue fazer uma sessão excelente para aquele grupo muscular. Óbvio que, por exemplo, 9 séries de tríceps dentro de um programa onde você já fez alguns supinos, não se faz tão necessário. Você pode reduzir um pouco esse volume de tríceps. Pegou a visão?
Nesse sentido, esses ajustes individuais de séries válidas vão muito da sua recuperação treino a treino, do seu progresso treino a treino, da sua fase da vida, né? Porque são tantos fatores que influenciam na nossa capacidade de recuperação que não vale aqui comentar. Ajuste conforme o dia a dia, conforme você vai vendo o seu desempenho. Também um recado mais importante é, mais importante do que ter a periodização perfeita, isso e aquilo, uma frequência perfeita, número de séries válidas perfeita, é você treinar. Com certeza, o mais importante é você ir para a academia, se exercitar, se divertir. Não escolha os exercícios porque eles são os mais otimizados. Escolha também, leve em consideração a questão de motivação e diversão. Aqueles exercícios que você mais gosta de fazer. Se eu quisesse efetivamente desenvolver ao máximo o meu peito, com certeza, ou pelo menos o que se sugere as evidências, eu não começaria pelo supino reto barra livre. Definitivamente não. Mas com certeza é um exercício que me dá uma gana absurda. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like e deixa o comentário.